Jesus, Pai, eu peço nessa noite. Amém. Poderia se assentar, irmãos? Você queria acompanhar essa vida? Eu vou começar a fazer uma pergunta hoje, culto de missões, e com certeza eu tenho conhecimento de que alguns dos irmãos aqui presentes fazem parte do projeto Adotar. Mas quem aqui da igreja poderia me citar o nome de um dos missionários que estão no campo, missionários da DGO? Quem mais? Missionamente já é antiga, né? Missionamente foi uma das primeiras missionárias, mas é missionária. Amém? Mais algum? Hã? Não. Quem? Quem é esse Felipe? Filho do pastor Natanael Nogueira, nosso pastor presidente, Felipe. Mais alguém? Eu vou lhes ajudar. Estou no campo missionário Felipe Leite Nogueira. Ele está na Alemanha. O Felipe ele faz um trabalho missionário no navio. Esse navio ele é cheio de missionários. Então, quando eles vão para determinado país, o Felipe, pela graça de Deus, um menino que não aprendeu inglês, um menino que não aprendeu espanhol, um menino que apenas, segundo a educação do seu pai, o pastor Natanael, se ofereceu, se colocou na brecha para ser um missionário. E hoje Felipe ele é muito usado dentro deste navio. Por exemplo, se o navio ele vai para a Alemanha, como ele está agora na Alemanha, o Felipe chega primeiro do que o navio, ele faz toda a preparação de documentação, passaporte, alimentação e solo das pessoas que estão no navio. Felipe trata disso tudo, além de pregar a palavra de Deus. Temos também em Cabo Verde, na Ilha do Fogo, Maria Francisca da Silva e seu esposo Eliseu Machado. Nós temos no Equador a missionário Samuel e Olga. Na Espanha, nós temos a família do Fábio. Na Guiné-Bissau, temos Mariluce Matista. Na Índia, temos Adriana e família. Na Turquia, temos Kleber Cabral da Cunha Pires e Esther Ferreira Pires da Cunha e Lídia Pires da Cunha, uma família. Nós temos no México, Béria Solânia Ribeiro de Oliveira Santos. Temos no Senegal, a irmã Sônia Mendes. Nós temos também no Senegal, Leila e família. Também ainda no Senegal, família Control. Amém? Esses são os missionários que estão no campo, que fazem parte do ministério da EGO, representado por alguma dessas bandeiras que estão acima de nossas cabeças. É muito bacana e muito bonito, muito interessante, mas antes de ministrar, eu gostaria de começar tentando tocar no coração não só do meu, mas também do seu. Missão é uma ordem imperativa do Senhor, que foi dado a todo aquele que foi resgatado do mundo para dentro da igreja, para ser enviado de volta para o mundo. Pode passar a primeira ordem de cara, a segunda, por favor. Infelizmente está mal centralizado. Os pregadores não sabem mais o que pregar. Se pregam, isso ofendem ao grupo. Se pregam aquilo, ofendem ao grupo. Companheiro, esqueça o que o povo diz e pregue a santa palavra de Deus. Amém? Porque é a santa palavra de Deus que é o mais importante. É o que importa, é ela que santifica, é ela que purifica, independentemente do que seja dito aqui ou nas ruas. O que você foi chamado para não somente pregar, mas também para exortar, através da palavra de Deus, mas exortando sempre uma palavra de salvação. Pode dar mais um clique, filho? Nós ficamos tão animados com missões, mas você já parou para olhar quem está sentado ao seu lado? Poxa, esses bonequinhos que nós fizemos, preto, uma interrogação branca, foi algo que o Espírito Santo de Deus me deu quando eu estava preparando o trabalho de missões. E isso ficou incomodando muito o meu coração, e ontem, no sábado, eu resolvi fazer. E representa justamente isso aqui.
esse bonequinho ao seu lado, que está no lugar vazio, quem ele poderia ser? Será que poderia ser seu pai, que ainda não aceitou, não conheceu, não reconhece a Jesus como seu Salvador? Será que poderia ser sua mãe? Será que poderia ser seu namorado? Será que poderia ser o seu melhor amigo? Será que poderia ser seu vizinho? Será que poderia ser seu colega de faculdade? Será que poderia ser seu colega de futebol? Será que poderia ser o seu colega de noite? Será que poderia ser... Quem poderia ser? Será que poderia ser, quem sabe, você conseguindo trazê-lo até aqui, quem sabe ele poderia se tornar um missionário? A palavra de Deus diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Se você está no mundo e anuncia boas novas, a palavra de pregação, os seus pés estão no lugar certo. E quão formosos são. Por favor. Como as igrejas gastam o seu dinheiro? 95% em atividades domésticas, 4,5% no campo missionário, 0,5% nos povos não alcançados. Hoje, no culto de missões, eu escutei o irmão dizendo que iríamos tirar uma oferta missionária. O pastor Severino, ele já pregou aqui na igreja a respeito dos dízimos, que nós não devemos reter aquilo que não nos pertence. Eu tenho aqui embaixo, na visão aqui, irmãos, esse cofrinho que foi me dado pela ADGO Matriz, e esse cofrinho será, eu tenho 20 unidades apenas, será distribuído para as crianças, para os pais que se interessarem. Eu tenho apenas 20 por enquanto. Esse cofrinho vocês vão levar para casa, aqueles que quiserem, e vão, não encher, não precisa encher, é preciso que seja trazido até mim de novo, antes da reunião de obreiro de janeiro. Se colocou R$1, não importa. Se deu 50 centavos, não importa. O que importa é você fazer com que o seu filho entenda que, de alguma forma, já de pequeno, ele também pode contribuir para missões. Amém? Pode tocar, pessoal. Estatísticas atuais do mundo: 26,9% são de países não alcançados, 100,7% evangélicos, 22,3% todos os outros cristãos, 40,1% não cristãos ao nosso alcance. A janela 10x40, ela tipifica muito bem essa realidade. Você viu que foram ditos alguns missionários que estão na Índia, lugares muito difíceis de ser pregado, no hinduísmo. São esses povos que precisam, pode tocar, meu filho, por favor, são esses povos que também precisam de muita atenção. Se por algum motivo nós não podemos estar lá com os nossos irmãos, não se esqueça que quando você dobrar o seu joelho, ore pela Índia, ore por esses países não alcançados, ore por essas pessoas, esses tipos de pessoas, que aqui eu coloquei essas figuras. Será que você pensaria em algum dia chegar próximo a uma pessoa dessa para pregar a palavra do Senhor? Uma criatura dessa? Uma criatura que foi gerada, que foi formada no ventre de sua mãe pela permissão de Deus? Você de repente pode olhar, já foi muito rápido, volte por favor. Olha, você pode olhar de repente para uma criatura dessa, mas essa criatura, ela só está aí porque foi pela permissão de Deus. E se ela foi gerada dentro de um ventre, é porque Deus tem algo na vida dela. Então nós precisamos atentar para isso. Essas pessoas também, elas tipificam os bêbados dos nossos dias atuais, as prostitutas dos dias atuais, aquelas pessoas que de repente você está passando em cima da passarela, você está passando por uma calçada, vê um moribundo no chão, você poder ter a capacidade de se ajoelhar ao lado dele e trazer uma palavra de conforto, uma palavra de amor e, consequentemente, uma palavra de salvação. Pode passar. Povos não alcançados, que estão dentro da janela 10x40, principalmente na região da África. Pode passar. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que ainda não conheceram o Evangelho de Cristo, pessoas que não reconhecem ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pode passar. Jovens, crianças
que estão aguardando, de repente, a minha visita, a sua visita, ou a visita de alguém que a gente possa enviar para fazer e para cumprir a ordem imperativa do Senhor. Antes de nós partirmos para as próximas fotos, são fotos chocantes. São fotos de missionários que estão sendo mortos, onde quer que eles estejam, para onde eles foram enviados. Pode passar a primeira foto. Missionários sendo queimados vivos. Vivos. Apenas por cumprirem a vontade de Deus. Missões está no coração de Deus. Missões está no âmago de Deus. A prova disso é que, tendo seu único filho, ele deu por missionário, nosso Senhor Jesus Cristo, e morreu, morte de cruz, para que eu estivesse aqui, para que você estivesse aqui nessa noite, para que você tivesse a certeza, como foi pregado aqui pelo pastor, a certeza de que o teu nome está escrito no livro da vida. E é por isso que hoje você deveria estar dando aqui glórias a Deus e glorificando o seu santo nome. Próximo. E o que mais me choca, e o que mais me chocou nesses dias, é que não tem morte fácil para missionário não, irmãos. Não tem aquela foto que de repente o camarada chega e dá um tiro e a pessoa morre. Os missionários são duramente maltratados e assassinados por cumprirem a ordem do Senhor Jesus. E eu fiquei me perguntando: o que eu sou? O que verdadeiramente eu represento para Deus? O que de repente, qual seria o meu valor comparado a essas almas que estão pregando o Evangelho e pagando com suas vidas? Pode passar. Imagina a dor que essa missionária não está sentindo, tomando duros golpes na cabeça, por simplesmente estar pregando a palavra de Deus. Pode passar. Foto chocante, mas isso de repente se fez necessário no dia de hoje para que nós entendamos que missões é muito mais do que palavras. Missões são atitudes. Missões é amor. É a maior representação que você pode ter de cumprir o ID do Senhor Jesus, que era amar o próximo como a você mesmo. Pode passar. Uma mãe e um bebê. Esses dias, há poucos dias, uma notícia fresca na África. Uma mulher saiu às 5 horas da manhã para pregar o Evangelho, como ela fazia todos os dias. Só que ela estava fazendo essa prática a alguns metros de uma sinagoga do Islã. E o filho dela estava próximo, brincando de futebol. Quando de repente houve aquele corre-corre, acabaram de matar uma mulher. E quando ele foi ver, a sua mãe tinha sido friamente degolada. Cortaram-lhe a cabeça e colocaram do lado do seu corpo, juntamente à Bíblia. Pode passar. Mais cristãos mortos. Pode passar. O que me choca é justamente aquilo que eu falei. Não um tiro na cabeça, não, é degolado, como se estivesse matando uma galinha, passando a faca no pescoço, ou se não colocado em jaulas e sendo colocado lentamente dentro de bolsões de ácido, para que morram lentamente sentindo a dor pelo Evangelho de Cristo. O que eu sou? O que verdadeiramente eu represento quando eu saio dessas portas para fora? O que eu tenho feito? O que nós temos feito, igreja? Será que nós verdadeiramente temos feito alguma coisa? Eu me pergunto, se nós verdadeiramente fizéssemos alguma coisa, no dia de hoje, essa igreja não era para ter bancos vazios. Se ela está com alguns bancos vazios, não é problema do pastor. Porque evangelismo e evangelizar, diferentemente do que muitos acham, evangelismo é você chegar até aqui. Evangelizar é você ir para o mundo. Você vem aqui, se abastece de toda a sabedoria e conhecimento através do pastor e
consequentemente você vai para fora, na tua oportunidade, através dos seus amigos, do seu vizinho, daquilo que você aprendeu, daquilo que você tem certeza. Mas se certa feita eu acho que eu falei aqui, parece que estamos vivendo numa igreja que não tem esperança. Se consequentemente você não tem esperança do seu próximo dia, do teu amanhã, se você não tem certeza se você está salvo ou não, como é que você pode levar esperança para os outros? Como é que você pode levar essa certeza para os outros se você mesmo, igreja de Cristo, não tem? Eu acho que tem mais uma, mano. Pode parar por aí. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23 o seguinte: na realidade hoje não é uma pregação, é uma exortação para a igreja, para que verdadeiramente venhamos entender o que representa missões dentro e o que representa missões fora das quatro paredes. O apóstolo Paulo diz: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. A evangelização é uma tarefa imperativa, intransferível e impostergável. O que aconteceria aos judeus que creem em Deus, mas não em Jesus? Se creem no mesmo Deus, não serão salvos? Se houvesse essa possibilidade, o apóstolo Paulo não teria se esforçado e se sacrificado tanto para ensinar aos judeus a respeito de Cristo. Jesus é a plena revelação de Deus. Não podemos conhecer o Pai se não for por intermédio do Filho. O próprio Filho disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas pessoas lá fora dizem: eu tenho Deus, eu conheço Jesus, eu tenho Jesus no meu coração. Se você perguntar para essas pessoas que queimaram os nossos missionários, que flagelizaram os nossos missionários, que torturaram os nossos missionários, eles vão dizer que eles têm lá, eles vão dizer que tem Deus, mas eles não conhecem a Deus, eles não conhecem ao Filho. Como eles conhecerão ao Pai? Mas para que eles conheçam o Filho, se faz necessário que eu e que você, independente de raça, independentemente de cultura, independentemente de lugares, de países, façamos aquilo pelo qual nós fomos chamados, que é pregar a santa e gloriosa palavra de Deus. Quem é assíduo em escola bíblica dominical já ouviu falar no textual da Bíblia que se encontra no livro de João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que foi capaz de dar o seu único filho, o Filho unigênito, para todo aquele que crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas existe alguns versículos na palavra de Deus, e especificamente no livro de Romanos, que para a minha vida é o textual, que encontra-se em Romanos capítulo 10, versos 13 a 15, que no primeiro versículo diz assim: como invocarão aquele em que não creram? Como invocarão aquele em que não creram? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Como é que essas pessoas que estão no mundo, matando, estrupando, esses dias mesmo aqui, vizinho nosso, no comércio aqui, um rapaz estava jogado ao chão, que numa noitada de briga, bebida, foi morto com tiros. O que nós temos feito para que de repente você possa passar por aquela vida e de repente você, como um crente, vira sua mente e você fala: eu preguei a palavra de Deus para ele? Você ter a certeza de que você fez algo que é cabido a você fazer. As pessoas só crerão em Cristo pela pregação da palavra. João 17, 20. Não podemos esperar colheita se não há semeadura. Salmo 126. Não podemos esperar conversões sem a pregação do Evangelho. Cristo não me pede, irmãos, que vocês preguem ou que nós preguemos e que convertemos as pessoas. Porque o ato de converter é de responsabilidade do Espírito Santo. Porque somente Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a tua obrigação é de anunciar o Evangelho.
A tua obrigação é de pregar a palavra de Deus. A tua obrigação é de informar essa pessoa que ela está pelo caminho errado. A provisão da nossa salvação já foi plenamente realizada por Cristo na cruz do Calvário. João 19:30. O que ele tinha que fazer, segundo a vontade do Pai, ele fez por nós. Ele morreu em morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos, bonitos, lindos, cheirosos, bem vestidos, com carros novos lá fora, pudéssemos estar sentados de repente, ou não, com a consciência tranquila, porque muitas das vezes nós saímos da igreja pior do que entramos, porque verdadeiramente nós não temos mais esperança, nós não temos certeza da salvação, e de repente você pode ficar chocado e você falar, que isso, mas não existe isso. Existe porque eu sou testemunha disso, né? No comércio, uma certa feita, eu estava falando da pregação da palavra para uma jovem convertida, uma jovem cristã, e eu falei, Jesus poderia voltar hoje. Ela falou, que isso, irmão, não fale uma coisa dessa não, porque se ele voltar hoje eu não subo. E isso não é privilégio só dela, é privilégio de muitos. Agora precisamos proclamar essa boa notícia até os confins da terra, conforme diz Marcos 16:15, e proclamar a todos que reconhecerem seus pecados e a se voltarem para Deus, crendo no seu bendito Filho. É essa a nossa missão, de anunciar aos povos que estão, aonde quer que eles estejam, mas principalmente aqueles que estão mais próximos de nós. Nós não estamos conseguindo pregar o Evangelho para o nosso filho que está dentro da nossa casa, seja por palavras, ou seja por ações. Muitas das vezes o seu marido, o seu filho, ele não te vê lendo a palavra de Deus, ele não te vê lendo a Bíblia. Muitas das vezes o seu esposo não te vê de joelho dobrado, orando pela conversão dele, ou da mulher, vice-versa. Nós estamos deixando de cumprir aquilo, e eu gostaria que a igreja nessa noite entendesse. Estamos deixando de cumprir aquilo que está arraigado no coração de Deus, que é o amor ao próximo, que é de fazer missões, que é de informar essas pessoas que elas estão no caminho errado. Como crerão naquele de quem nada ouviram? A fé é um dom de Deus, conforme diz em Efésios 2, versículo 8 e 9. A fé não é algo que vem de você. Isso também pertence a Deus, e Ele te dá sob medida. Mas a fé é gerada no coração por meio da pregação da palavra. Como eles terão fé? Como eles poderão acreditar em alguém? Como eles poderão crer em alguém se não ouvirem falar desse alguém? Se não ouvirem falar da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Jesus representa muito mais do que um ovo de Páscoa. Jesus representa muito mais do que uma árvore natalina. Jesus representa muito mais do que um presente trocado agora no dia 25. Eu até faço um desafio à igreja, antes que eu esqueça. Eu faço um pedido. Não se preocupe em dar presentes esse ano. Dê uma Bíblia de presente. Compre uma Bíblia. Dê uma Bíblia de presente. Eu tenho certeza que você vai estar adorando a Deus, alegrando a Deus e fazendo uma grande coisa, seja para o seu marido, seja para o seu filho, seja para o seu amigo, seja para a troca de amigo oculto, seja para o que for. Dê uma Bíblia de presente. Você desta forma estará evangelizando também. Precisamos pregar a palavra a tempo e fora de tempo, 2 Timóteo 4:2, para que possamos corrigir, repreender e exortar com toda a longanimidade e doutrina. É essa a finalidade da palavra. Nós lemos aqui há algum tempo atrás de um renomado pastor de que está difícil você trazer a palavra de Deus, porque você tem que trazer com muita delicadeza, com muita maestreza, com muita atenção, com muita sabedoria, porque senão você pode ofender. Mas o intuito da palavra de Deus não é ofender. O intuito da palavra de Deus é de te salvar. O intuito da palavra de Deus é de te fortalecer. O intuito da exortação através da palavra de Deus é de te santificar. O intuito da exortação da palavra de Deus
é para nos resgatar. É para que verdadeiramente possamos ter a certeza de que o papel cumprido por Jesus na minha vida, na sua vida, foi perfeito. Precisamos pregar não sobre a palavra, mas a palavra. Precisamos nós que temos a oportunidade de termos esse instrumento em nossas mãos, ter muito cuidado quando nós temos do que nós vamos falar, senão aquilo que está no coração de Deus, senão aquilo que está no coração do Espírito Santo, senão aquilo que está diante da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque como o pastor Severino pregou alguns dias aqui no estudo, até de quinta-feira, ele passou 18 horas, tomando soco, tomando paulada na cabeça, para que hoje eu estivesse aqui, bem vestido, cheiroso, e tendo a certeza da minha salvação, por aquilo que ele praticou na cruz, por ele ter deixado toda a sua honra, toda a sua glória, toda a sua majestade, por amor de mim, por amor de você. De ele ter passado, irmãos, 18 horas. Eu me lembro que uma certa feita eu tomei uma chibatada da minha mãe com um pau de goiabeira. Foi o suficiente, com licença da palavra, para mim me urinar todinho. Apenas uma chibatada nas minhas pernas. Agora você imagina um homem inocente, como uma ovelha muda, levado ao matadouro, para que de repente eu estivesse sentado aqui com a minha prepotência, com a minha arrogância, com o meu eu mais elevado do que tudo na vida, mas me esquecendo que virá um juízo. Deus é amor, Deus é maravilhoso, mas Ele é fogo consumidor. Foi dito aqui essa noite também que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Será que nós, mesmo calados, sem darmos glória, sem darmos uma adoração ao Senhor através dos nossos lábios, será que nós verdadeiramente temos essa certeza da nossa salvação? A palavra de Deus jamais voltará vazia. Isaías 55:11. Outra coisa, é promessa do Senhor. A sua palavra jamais voltará vazia. Então não se preocupe se a quem você dirigir a palavra, a quem você trouxer uma palavra, se essa pessoa vai ou não se converter naquele momento. Mas o mais importante é que você plantou. E quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. Mas você precisa fazer. Nós precisamos fazer. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja em casa, seja no vizinho, seja dentro do ônibus, seja onde quer que seja. Nós precisamos cumprir a vontade do Senhor. Como ouvirão se não há emprego? Romanos 10:14. Como ouvirão se não há quem pregue? A ignorância não é um atalho para a salvação. Os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Mas os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Independentemente se eles tomam conhecimento da lei ou não, eles serão julgados e serão julgados culpados. Porque eles, apesar de tudo, por serem seres racionais, eles têm conhecimento do que é certo e do que é errado. Mas nós podemos abreviar essa ignorância. Essa ignorância não pode ser um trampolim, uma desculpa para uma possível salvação que não ocorrerá. Cabe a nós a tarefa de exortar com amor e carinho e mostrar que o caminho que eles estão seguindo não é o caminho mais correto. Se o ímpio não for avisado do perigo da condenação eterna, ele perecerá, mas Deus cobrará de nós o seu sangue. Ezequiel 33:8. É um outro versículo também que me incomoda todos os dias. E mais uma vez eu quero chamar a atenção de vocês. Está escrito na palavra de Deus, Ezequiel 33:8, a respeito do atalaia. E de repente a gente quer que aconteça hoje uma teofania. De repente eu quero, não, Senhor, tu vai aparecer no dia certo e vai dizer: Cláudio, são 2 horas da tarde, você vai pegar a Bíblia agora, você vai até a frente do shopping, e lá vai estar um jovem, você vai pregar para esse jovem,
e esse jovem vai se converter hoje. Isso não vai acontecer, irmãos. Você já tem, como eu falei anteriormente, o que havia de ser feito já foi feito. Jesus já morreu na cruz. E você já tem a arma, o instrumento, para que você possa fazer isso a qualquer momento de sua vida, de dia, de noite, de tarde, em casa, no trabalho, onde quer que seja. A palavra de Deus já foi dada. O sacrifício vicário na cruz por Jesus Cristo já foi feito, já foi executado. Agora apenas cabe a mim e a você cumprir as santas e sagradas Escrituras. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Fazer discípulos. Em Atos 20 e 24, Paulo diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, senão o desejo ardente no seu coração de ganhar vidas, de ganhar almas. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede os meus imitadores como eu também sou de Cristo. Eu não tenho sido imitador de Paulo, porque se verdadeiramente eu fosse um imitador de Paulo, essa figura não seria de papel. De repente, no dia de hoje, eu sabendo que é um culto de missões, eu teria ido atrás de um amigo, eu teria feito um convite a um amigo. Meu querido, e não é por força nem por violência não. O grande problema também, sabe o que acontece? É que a igreja também, às vezes por falta de sabedoria, abre isso aqui um parênteses, você traz o amigo, e quando o amigo senta aqui nessa cadeira, quando chega na hora do apelo, você fica perguntando: aceita Jesus? Vai, hoje não aceita. Olha o que o pastor está falando, o pastor está chamando. Hoje é o dia, meu irmão, que convence é o Espírito Santo. Se você faz isso, você acaba expulsando. Ele não volta. Ou, consequentemente, por ele ser teu amigo, não, tá bom então, eu vou lá porque ele é meu amigo, porque ele está insistindo, mas não porque verdadeiramente ele reconheceu-se como um pecador e tendo Jesus Cristo como o seu Salvador. É quando ele vem no dia de domingo, se converte, depois do outro domingo ele não volta, porque ele só quis agradar o amigo. Então traga um amigo sem compromisso, diga para ele: nós só vamos ouvir os louvores e ouvir a pregação. Se não quiser apresentar ele no rol da igreja, para a igreja, como olha, não me apresenta, porque já aconteceu isso comigo. Eu já levei amigo para a igreja e ele disse: pelo amor de Deus, não me apresenta não. Eles têm vergonha, então não apresente. Olha, eu vou lá para frente, você fica aqui, fica à vontade, acabou. Quando acabar o culto, a gente se encontra lá fora. Mas não deixe no próximo culto de missões de trazer um amigo, porque dessa forma você estará fazendo missões, dessa forma você estará entendendo o que é missões. Missões é ganhar almas, missões é resgatar vidas. A igreja não pode calar a sua voz, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo falando. A igreja não pode se omitir. Nós seremos cobrados, irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Nós não podemos simplesmente sair daqui, ir para o dog do Ney, sentarmos, comermos, ir para uma pizzaria, comermos. Eu não estou dizendo que você não possa fazer. Você pode, é claro. Você pode ter a sua vida social normal, mas não se esqueça de que em qualquer oportunidade que você estiver, seja essa noite ou seja amanhã no decorrer do dia, é de pregar a palavra de Deus. Você precisa fazer missões. Você foi chamado para fazer missões. Ezequiel 33:8. O sangue de todos aqueles serão cobrados de ti. Quando nós chegarmos diante do Todo-Poderoso e Ele pedir: estenda as tuas mãos. Mais uma vez aqui eu vou falar, e todo mundo já conhece aqui a cartilha do Cláudio. Estende as tuas mãos. Ele não vai querer saber qual é o teu carro, o tipo de casa, se você é um comerciante com muita prosperidade. Ele não quer saber disso. O filho dele não foi pregado na cruz para que eu pudesse ter prosperidade. A própria palavra diz: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse que o reino dele não era comida e nem bebida, mas sim fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, sabe qual é? Que você estivesse sentado aqui nessa noite, de que eu estivesse aqui nessa noite. Essa é a vontade do Pai. Mas olhe para o seu lado direito, olhe para o seu lado esquerdo, as cadeiras estão vazias, e a culpa é minha, somente minha. Esse boneco de papel, como eu falei, poderia ser uma pessoa.
Existia um pregador muito conhecido, Bowles, piedoso pregador metodista do século XIX, disse que Deus não usa métodos, mas Ele usa homens. Se formos infiéis à nossa missão seremos considerados culpados. Amém? Eu sei, irmãos, que missões, verdadeiramente, sem hipocrisia, nos dias de hoje, e a prova disso está aqui, que a igreja está vazia, não interessa a ninguém. Missões não interessam para mim. Almas, amor ao próximo, eu não entendo bem o que quer dizer essa palavra. Mas não se esqueça, mais uma vez, que missões está no coração de Deus. O desejo de salvar vida está no coração de Deus. E a prova disso é que o que ele tinha que fazer, ele já fez. O filho dele morreu, em morte de cruz. Mais uma vez eu volto a frisar, para tentar nos sensibilizar. Foram 18 horas apanhando, 18 horas tomando soco que não sabia ele de onde vinha, para que hoje nós estivéssemos aqui nessa noite. Como pregarão se não forem enviados? A igreja foi chamada do mundo para ser enviada de volta para o mundo, como embaixadores de Deus. João 17, 18. Cada salvo é um enviado de Deus para pregar boas novas de salvação. Foi para isso que você foi salvo, para repregar. Porque você já parou para pensar, será que você pensa, de repente, será que eu faço uma autoanálise algum dia da minha vida quando eu estou dentro da igreja? O porquê? Como eu cheguei aqui? Será que eu oro para agradecer a Deus pela vida da pessoa que me evangelizou, que me levou para aquele culto lá no hangar da Vale naquela época e falou: Cláudio, vamos assistir o culto? Hoje não, amanhã eu vou. E eles, no dia de quarta-feira, o rapaz chegava, Paulo, ele chegava: irmão Cláudio, vamos lá assistir o culto? Hoje não, amanhã eu vou. E sempre dando desculpa, mas até o dia que eu fui, pela insistência e muito amor e carinho do Paulo. É por isso que eu estou aqui essa noite. Mas, cadê o irmão Marcelo? Eu vou usar o Marcelo porque... Mas eu perguntaria para o Marcelo, ou eu vou perguntar para o Ezequias, através de quem você chegou aqui? É claro que nós sabemos que é através de Jesus, mas quem foi que te evangelizou? Você lembra? Mas você não nasceu de berço. Você é de berço? De evangelho desde berço, mas existem pessoas aqui que não nasceram no berço evangélico. Isso não existe também, no berço evangélico. Existem muitas pessoas aqui que chegaram aqui essa noite porque alguém foi até você, porque alguém cumpriu o ID e chegou até você. Você se lembra dessa pessoa? Poxa, mas se a gente não está lembrando do sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz, como é que eu vou me lembrar dessa pessoa? Fazer missões é algo muito sério, mas não se esqueça que missões está no coração de Deus. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Basicamente, a igreja tem muitas responsabilidades, mas uma só missão: a evangelização e o discipulado das nações. A evangelização e o discipulado dos seus amigos, dos seus entes queridos, dos seus vizinhos. Os recebedores devem ser os transmissores da palavra. Não precisamos aguardar mais nenhuma ordem expressa de Deus para anunciar o Evangelho. Essa ordem já foi dada em Marcos 16:15. E foi aquilo que eu falei e volto a lembrar: teofania não vai existir. Um anjo não vai se materializar, Deus não vai se materializar diante de você e dar mais uma ordem: vá pregar o Evangelho, meu filho. Não vai acontecer isso, porque a ordem já foi dada. O que tinha que ser feito já foi feito. Agora cabe a mim e cabe a você cumprir a ordem e a vontade do Senhor. Temos nos Evangelhos e no livro de Atos 5 comissões dadas pelo Senhor Jesus à igreja para pregar o Evangelho, fazer discípulo de todas as nações. Agora cabe a ela agir no poder do Espírito Santo, deixando os resultados nas mãos daquele que nos preparou o grande banquete da salvação. Amém, irmãos? Será que se faria necessário eu repassar aquelas
figuras, mais uma vez, dos nossos irmãos em Cristo, que foram mortos, queimados vivos, que foram cortadas suas cabeças, para que a gente verdadeiramente venha entender que missões, eu volto a repetir, é muito mais do que a beleza da igreja hoje. E eu gostaria já de antemão de agradecer ao irmão Paulo, porque ontem à noite eu estava aqui sozinho, eu tentei entrar em contato com o irmão Ezequias e não consegui, e trepado na escada, e até ali quase que eu caio, mas o irmão Paulo chegou e me ajudou a terminar o serviço. Mas missões é muito mais do que bandeiras colocadas sobre nossas cabeças. Missões é muito mais do que banners escrito adotar ou janela 10x40. Missões é ação. E essa noite única, durante 3 meses, para falarmos de missão, é justamente para isso, para exortarmos a igreja, não somente a igreja, mas a palavra de Deus é a espada de 2 gumes, ela corta para a igreja e corta para a direção do ministério, que nós devemos pregar o Evangelho. Amém? Alguém teve a curiosidade? Quem poderia me dizer que bandeira é essa aqui? Bem, menos a pessoa que eu falando, que me perguntou hoje de manhã. Me falaram ontem que era do Japão. Aí eu falei, só se for do Japão lá da selva, né? Porque aí é verde. Alguém sabe? Bangladesh. Cabo Verde? Não. Bangladesh. Quem falou? Quem falou? Foi aqui em cima. Aqui, ó. Só porque eu falei. Bangladesh? Vocês estão falando. Isso, tá. Bangladesh. Amém? Alguém tem alguma outra curiosidade? Nós temos aqui bandeiras das Filipinas, nós temos bandeiras de Cabo Verde, Espanha, Guiné-Bissau, Índia, Equador, Colômbia, Senegal, Portugal, Brasil, México e Venezuela. Eu peço à igreja que se coloque de pé e que a gente cumpra, nesse momento, orações pelas nações. Eu gostaria de pedir ao irmão André que fizesse essa oração e eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Oremos, Cristo. Deus, em nome de Jesus, aqui estamos diante da Tua presença. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja despertando em nossos corações, no mais íntimo do nosso ser, ó Deus, nos ensinando a amar como o Senhor nos ama. Deus, que o Teu amor esteja tão envolvido em nosso ser, tão completamente inundando todos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, que naturalmente, ó Deus, nós sintamos o desejo genuíno e verdadeiro de anunciar o Teu Evangelho, de cumprir a Tua vontade e fazer o Teu querer. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada servo Teu, Senhor, levantado por Ti, para fazer a Tua obra missionária neste mundo, para fazer a Tua obra nesta nação, neste estado e nesta cidade. Deus, em nome de Jesus, que como Tua igreja, ó Pai, não venhamos nos acomodar, não venhamos, Senhor, receber, Jesus, a Tua obra missionária apenas como um fardo, como um dever, mas em nome de Jesus eu quero Te pedir, desperte em nosso coração o verdadeiro amor e o verdadeiro prazer em levar a Tua palavra e fazer a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai.